Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula. Hoje vai ser de língua portuguesa e eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é uma aula que envolve música, que envolve história, a história do samba, e tenho certeza que você que está aí do outro lado vai gostar muito da nossa aula de hoje. Vem comigo, se prepara para aprender, se prepara para a gente compartilhar o conhecimento, tá bom? As multiplicadoras que vocês já conhecem, Clésia Nogueira e eu, Nádia Lopes, para falar um pouco sobre a vida e a obra de Noel Rosa. Vocês já ouviram falar sobre ele? Conhecem a carreira, né? Esse poeta que é conhecido, né? Esse artista que é conhecido como poeta da vila, e a gente vai descobrir por quê. Se você não conhece nada sobre ele, essa é uma oportunidade de você conhecer um pouco, né, essa trajetória. E se você já conhece, eu conto com você para a gente estar dialogando, você daí, eu daqui, e a gente rever coisas que você já sabe, tá certo? Então, antes de começar a falar sobre ele, a carreira artística, alguns fatos da sua vida pessoal, eu vou mostrar uma canção, né? E para ver se vocês conseguem lembrar, se vocês já escutaram essa música, se vocês conhecem um pouco dele. E aí eu vou passar esse vídeo onde tem uma canção, né? E se você conhece, canta aí comigo. Se você não conhece, vamos ver se a gente, né, desvenda um pouco dessa vida desse artista que às vezes vocês nem conhecem, né? Mas que tem uma relevância no ramo da música muito grande. Vamos lá. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro para espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Vá perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empresta algum dinheiro, que eu deixei o meu com o bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo e um copo d'água bem gelada. Fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol. Eu acho que essa música é bem antiga, né? Foi escrita há muito tempo. A gente pode ouvir, perceber que a gente consegue, né, ver que foi em gravação em vinil, aqueles discos que faziam o maior sucesso naquela época, hoje não mais, mas naquela época fazia muito sucesso. E é importante a gente conhecer um pouco dessa história da música, do samba, de alguns artistas que realmente fizeram a diferença e marcaram uma história de uma época, e por isso que a gente vai tratar
né, de conhecer na nossa aula de hoje, tá? Então, vamos ver, né, conhecer um pouco sobre Noel Rosa, que ele é aclamado como um dos mais importantes artistas da música brasileira. O cantor, compositor e violinista carioca foi um dos responsáveis por levar o samba feito nos morros para o rádio, popularizando assim um gênero que até então ficava restrito às periferias do Rio de Janeiro. Então, foi um artista popular, né, que tirou lá dos morros, esse samba veio do morro, trazendo esse samba e popularizando, né, saindo daquele lugar comum onde até então, né, o samba ele era restrito às periferias do Rio de Janeiro, e Noel Rosa veio desconstruir. A obra dele, gente, é considerada como um retrato da sociedade carioca lá do início do século XX, uma vez que aborda temas que refletem as mudanças políticas, culturais e econômicas da cidade. Então, às vezes a gente ouve uma música dessa e até fica assim pensando, uma coisa antiga, já passou, ultrapassada. Mas é importante a gente conhecer que isso existe, essa arte, né, como ela foi produzida e que ela existe, para a gente acompanhar a história, né, o momento social vivido por aquelas pessoas, né, aquela cultura, aqueles espaços. Então, quando a gente escuta essas músicas, a gente começa a atrelar, né, a arte à história. Então, a música ela conta sobre um determinado lugar, sobre uma determinada época, sobre uma determinada pessoa. Então, é importante a gente estar estudando, estar conhecendo, né? Esse artista ele foi conhecido como o poeta da vila. Noel Rosa ele morreu prematuramente com apenas 26 anos, devido a uma tuberculose maltratada. Ainda assim, ele deixou um legado de mais de 300 músicas, entre marchinhas de carnaval, choro, samba-canção e até teatro musicado. Então, um artista que realmente contribuiu muito com a arte, né, com o samba, com a época das marchinhas, apesar de ter, né, morrido tão precocemente, né, um jovem com 26 anos morrer, né, fez muita falta, com certeza, a arte, a música, porque ele fez uma história. Noel Medeiros Rosa nasceu em 11 de dezembro de 1910, no bairro de Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Filho do comerciante Manuel Medeiros Rosa e da professora Marta de Medeiros Rosa, ele nasceu, né, de um parto complicado, que exigiu o uso de fórceps. Então, aquele aparelho, né, que precisa ajudar para a criança poder nascer, ele puxa, né, a criança. Então, o fórceps, ele ajuda a facilitar a saída do bebê. Ele precisa ser feito quando o parto é muito complicado. Hoje a gente sabe que tem outras técnicas, tem o parto cesáreo, que vem contribuir, né, para diminuir a dor de uma criança que precisa nascer dessa forma e da mãe também. Mas naquela época ele nasceu desse jeito. E o que é que isso, né, acarretou em um fraturamento do seu queixo. Então, esse tipo de parto que foi feito para ele, né, ele fraturou o seu maxilar e deixou o rapaz com uma paralisia facial do lado direito do rosto, o que fez com que suas feições ganhassem um aspecto particular que se acentuou à medida que Noel crescia. Então, mesmo sendo submetida a 2 cirurgias, aos 6 e aos 12 anos, sua fisionomia não mudou tanto e a condição, né, o marcou por toda a vida. Na adolescência, ele chegou a ser chamado de, né, ganhado esse apelido de queixinho, lá onde ele estudava. E isso lhe causava grande sofrimento. A gente sabe como qualquer tipo de discriminação, de preconceito, qualquer tipo, né, de exclusão causa grande sofrimento. E para ele foi através do parto, ele fraturou a sua mandíbula, o seu maxilar. Ele acabou, né, crescendo com esse trauma, com essa discriminação que já vinha na escola. Com o início da Primeira Guerra, a loja de roupas masculina, né, do seu pai foi à falência, levando o ex-comerciante a partir para o interior de São Paulo para trabalhar nas fazendas de café. Então, era muito comum nessa época
que as pessoas se deslocassem de um local para outro, principalmente para as lavouras, para poder trabalhar, para garantir o sustento da sua família. E foi o que aconteceu com o pai dele. Quando o pai dele, né, a loja foi à falência, ele precisou ir para outro local. Sua mãe, né, decidiu abrir uma escola, Externato Santa Rita de Cássia, para sustentar os filhos, Noel e Helena Rosa. E foi a mãe que acabou alfabetizando ele. Então, a mãe, ela, para ajudar também no sustento da família, ela abriu essa escola e veio ali a ajudar a alfabetizar. Então, quais são os primeiros passos de Noel Rosa na música? Ele é considerado um autodidata, que é aquela pessoa que estuda sozinho, que busca seu conhecimento, que busca formas de aprender. E ele aprendeu a tocar bandolim, né, de ouvido. Então, ouvindo, ele aprendeu a tocar. E logo percebeu que a música proporcionava a ele uma atenção especial dos colegas. Do bandolim passou para o violão, inspirado pelo pai, que tocava o instrumento em suas visitas à família. Ao lado de seu irmão, também instrumentista, ele passou a frequentar a Boêmia Carioca, e juntos ganharam a fama de músicos da Vila Isabel. Aos 15 anos, já possuía pleno domínio do violão. No início da década de 30, Noel ingressou na Faculdade Nacional de Medicina, mas ele abandonou, né, o curso depois de 2 anos para viver de música. Nessa época, ele já tinha, né, integrado vários grupos musicais, como o Bando de Tangarás, ao lado de João de Barro, o Braguinha, Almirante, Alvinho e Henrique Brito. Então, esse foi a trajetória, né, musical de Noel Rosa. Chegou a ingressar na Faculdade de Medicina, mas ele não quis, ele começou a frequentar a boemia com seu irmão, né, e começaram a tocar, e logo aprendeu a tocar sozinho, estudando e ouvindo outros músicos, e né, desse jeito ele conseguiu continuar a sua trajetória vivendo de música. Com a influência da música sertaneja, os Tangarás gravaram seu primeiro disco em 1929. Fizeram um grande sucesso e foram convidados para se apresentarem em cinemas, em teatros e rádios. Então, antigamente, os músicos eles se apresentavam nesses locais públicos, né, fazendo a festa aí da população, rádios, teatros, cinemas. E ele, né, junto com esse grupo, também começou a trilhar aí sua história dentro da música. No mesmo ano, Noel já arriscava suas primeiras composições, como Minha Viola e Festa no Céu, que ele mesmo gravou. No entanto, seu maior sucesso surgiu em 1930, com o lançamento de Com Que Roupa, samba que hoje é considerado como um clássico da música brasileira. Então, é uma história interessante, né, que conta um momento que ele precisava sair e não tinha roupa, e aí ele começa a compor, né, essa música que virou um clássico, é considerado um clássico da música brasileira. E a gente vai ouvir um trechinho dessa música. Quem não teve a oportunidade de ouvir, né, essa música que faz maior sucesso dentro da arte, dentro da música, e a gente vai escutar um pouquinho ela agora. Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar, pois esta vida não tá sopa. Eu pergunto com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Agora eu não ando mais faqueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento
roupa, mas agora com que roupa? Com que roupa eu vou? No samba que você me convidou. Com que roupa eu vou? Pro samba que você me convidou. Eu hoje estou pulando como sapo pra ser escravo desta praga de urubu. Já estou com verso de farrapo. Eu vou acabar ficando nu. Meu terno já virou roupa. Eu nem sei mais com que roupa. Com que roupa eu vou? No samba que você me convidou. Com que roupa eu vou? No samba que você me convidou. Vai de roupa velha, seu trouxa. E aí esse foi, né, é um clássico da música que poucos conhecem até, inclusive, e faz história até hoje, né? Na época foi um grande sucesso, e hoje ele é referência, né? Com uma música que é referência no samba. Então, gente, Noel Rosa, ele passou a se destacar no samba e ganhar a preferência do público com suas composições bem-humoradas, que falavam de amor e questões do cotidiano. Então, as músicas dele costumam ser bem engraçadas e a gente se diverte ouvindo e conhece um pouco dessa época, né? Ele também protagonizou uma polêmica rivalidade com Wilson Batista, na qual os sambistas se destacavam através de sambas agressivos e irônicos. Dessas canções destacam-se dois clássicos, Feitiço da Vila e Palpite Infeliz, que aí eu deixo como uma sugestão para que vocês possam estar buscando depois, tá? Em 1933, gente, o músico Almirante gravou uma composição de Noel, né, feita em parceria com Kid Pepe, o samba O Orvalho Vem Caindo, que se tornou um hit do Carnaval de 1934. Então, ele compôs também várias marchinhas que naquela época era o sucesso. Então, naquela época, as marchinhas de carnavais, existia até festival para saber quem era, né, o vencedor, existia uma competição, existia, né, essa valorização das marchinhas nessa época. Então, nos grandes festivais, iam esses músicos do Brasil todo participar, ganhavam prêmio. E ele, né, compôs algumas marchinhas importantes para a música. Então, vamos ver um pouquinho sobre a vida pessoal de Noel Rosa. Falei para vocês agora, né, uma trajetória da vida dele, alguns acontecimentos marcantes, como, por exemplo, o nascimento, o momento familiar difícil em que o pai perdeu o seu emprego, desfez seu comércio, que precisou reconstruir em outro lugar, a importância de Noel na música popular, quando ele entra, né, no samba, quando ele entra na música brasileira, e toda a sua importância. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a vida pessoal dele. Noel Rosa, gente, ele era conhecido por ser um homem muito mulherengo e ter tido vários casos com mulheres solteiras e também casada. Em 1934, ele se casou com uma sergipana de apenas 13 anos, a Lindaura, devido à pressão da mãe da moça, que estava grávida, né? A moça estava grávida e a mãe pressionou para que ele casasse, porque ela, afinal de contas, ela só tinha 13 anos. Então, né, ele precisou casar com Lindaura e, infelizmente, o bebê morreu, né? Foi um aborto espontâneo, meses após o casamento. Mesmo casado, Noel não abandonou a vida de boemia, né, que levava, a vida boêmia que levava. Ainda em 1934, ele conheceu o grande amor da sua vida, a dançarina Céci, com quem, né, ele teve um caso durante muitos anos. Ela foi a musa inspiradora de sambas como O Último Desejo, Dama do Cabaré
e para quem mentir. Em 35, o poeta recebeu a notícia do suicídio de seu pai. Então, são alguns acontecimentos da vida dele e esse fato, né, que mexeu muito com ele, que foi a morte do seu pai. E depois disso, né, a gente tem a morte precoce de Noel Rosa. Noel Rosa, ele faleceu com apenas 26 anos por conta de uma tuberculose e mesmo assim, né, quando ele estava com tuberculose, ele não deixou de frequentar os bares. E em 35, ele foi para Belo Horizonte com a mulher para tratar sua saúde. Porém, o tratamento durou poucos dias. E após apresentar melhora, o músico, né, retornou à boemia e às apresentações. Não fez o tratamento devido e, infelizmente, ele veio a falecer, né? Em 36, viajou para a região serrana a fim novamente se tratar a sua saúde. No entanto, seu estado piorou e ele retornou ao Rio de Janeiro, onde não conseguiu se recuperar. Em 4 de 37, Noel faleceu em sua casa. Seu corpo está enterrado no cemitério do Caju, lá no Rio de Janeiro. Então, alguns fatos, né, trágicos e marcantes e felizes também da sua vida, que eu coloquei para vocês. E agora a gente vai ver uma das suas composições, mais uma de suas composições, para a gente conhecer um pouco da obra desse artista, tá bom? Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol, pra perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Se você ficar limpando a mesa, não me levanto nem pago a despesa. Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão. Não se esqueça de me dar palitos e um cigarro para espantar mosquitos. Vá dizer ao charuteiro que me empreste umas revistas, um isqueiro e um cinzeiro. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol, para perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. Telefone ao menos uma vez para 344333 e ordene ao seu Osório que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório. Seu garçom, me empresta algum dinheiro e eu deixei o meu com o bicheiro. Vá dizer ao seu gerente que pendure essa despesa no cabide ali em frente. Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, peça um guardanapo, um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado, que não estou disposto a ficar exposto ao sol, para perguntar ao seu freguês do lado qual foi o resultado do futebol. E assim, gente, vocês conheceram, né? Mais um pouquinho da história de Noel Rosa, conheceram um pouco da trajetória de vida, da trajetória profissional. Por que a gente traz essas aulas para vocês? Para que a gente conheça um pouco da história da música, né, da arte de forma geral, para que a gente entenda os processos e valorize, né, esses artistas que às vezes são esquecidos,
mas que fizeram e marcaram uma época, fizeram e marcaram história, e traz, né, composições que a gente pode analisar. Se os professores de vocês tiverem a oportunidade de trabalhar com algumas letras de músicas, eles poderão perceber, né, como é que vivia a sociedade daquela época, como é que se comportavam as mulheres ou os homens, ou até mesmo crianças, ou como era organizado a vida social, né, a política. Então, através da música, a gente pode analisar muitos elementos, a gente pode analisar muitos fatores importantes da história da sociedade do nosso Brasil. Então, faça uma lista, né? Eu sugiro que os professores nessa aula façam uma lista de músicas conhecidas pelos alunos, pode trazer repertório que eles gostam, podem trazer também repertório de músicas mais antigas para também conhecer, né? É importante a gente também trabalhar com aquilo que a gente gosta, mas também a gente conhecer histórias do passado, né? Trajetórias, porque para a gente chegar ao momento atual, a gente teve uma história. Então é importante a gente conhecer essa história também. Então, procurem fazer uma lista de músicas do tempo dos pais de vocês ou dos avós, da época de juventude de vocês também, né? Façam uma comparação dos artistas, façam paródias. É muito interessante a gente criar outras músicas a partir das que já existem. Então, peça aos professores de vocês para estar produzindo textos, de repente pedindo para vocês escreverem algumas letras de músicas. Eu sei que existe um potencial muito grande dos alunos da EJA, e esse é o momento de vocês estarem pesquisando, conhecerem outros tipos de texto, outras músicas de outras épocas, analisando a época histórica e também produzindo outros textos, e quem sabe até produzindo músicas, fazendo algumas composições. Então é isso, gente. Eu me despeço de vocês por hoje, deixando aqui um forte abraço. Espero que a aula tenha sido interessante e que desperte em vocês a curiosidade de conhecerem outros músicos, outras histórias, outras letras de músicas, tá certo? Então, um grande abraço, gente, e tchau, tchau. Até a próxima aula. Espero vocês aqui.